Um bom dia a todos, mais um dia especial, privilégio estar falando da palavra de Deus novamente. Então hoje vamos falar sobre ser livre e ter o velho homem crucificado. Temos que estar livre, das coisas más, e o nosso velho homem ser crucificado. Então tem um versículo básico, Romanos 6:6. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Romanos 6:13a. Não é pecado ser tentado. O pecado é ceder à tentação. Em Tiago 1:13-15 os versículos. Enquanto o pecado existe como apelo satânico, é pecado e concupiscência de Satanás, e não nosso. Quando cedemos, fazemos do pecado do diabo o nosso próprio pecado. Veja, como é a realidade. Quem é tentado deve obedecer a Tiago, capítulo 4, versículo 7. Também 1 Pedro 5, 8 e 9. Também Efésios 4, 27. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quando o homem rejeita o pecado, não importando quão forte seja a tentação, este não se concretiza. 1 de João 3, o capítulo 4, versículo. Também Tiago 1:13-15 os versículos. Mas qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é a iniquidade. Entregue a Deus o seu desejo. Satanás não pode forçá-lo, e Deus não o fará. Sendo assim, a coisa normal e segura a fazer é desejar a vontade de Deus. No novo nascimento, Deus liberta do pecado. Lá então, 2 Coríntios 5, 17 e 18 os versículos. Também 1 João 3, 9. 1 João 5, 1-4 e também o versículo 18. Por isso, se você se sujeitou a ele de novo, é por sua escolha. Você sujeitou de novo a ele, é por sua escolha. Milhões hoje ainda não têm conhecimento desse simples fato, que não é possível ser servo do pecado de Satanás e, ao mesmo tempo, ser servo da justiça e de Cristo. Ou servir a um, servir a outro, E é a verdade. Quem comete pecado é escravo do pecado e de Satanás. João 8:34. Também 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja, não é um cristão. Quem peca tem como Senhor a Satanás e não a Cristo. E quem pecar
cultuar a Satanás e a justiça é o culto a Deus. Então peca, fica cultuando Satanás, né? E quem serve a Deus, então presta culto a Deus, né? Por que devemos agradecer a Deus? Porque não fomos salvos do pecado ou porque fomos? Isso se refere às verdades do Evangelho, as quais Paulo está deixando claro aqui por meio de sua argumentação. O cristianismo é ilustrado aqui como uma forma onde os homens são moldados ou uma estampa com o qual recebe a imagem. Um outro lado aqui, então, e Deus, imagem, né, de Deus e de Cristo, e se tornam santidade de Deus pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 11, 2 Coríntios 3, 18 e Efésios 4, 20. Eles são moldados na forma da doutrina e a palavra de Deus é estampada ou escrita no coração. 2 Coríntios 3, 1 a 3, os versículos. Romanos 6, 19b. Assim como entregaram seus membros do corpo ao pecado e à impureza, agora também devem fazer o mesmo em relação à justiça e à santidade. Novamente, Paulo enfatiza o fato de que não se pode ser santo e pecador, puro ou ímpio, e ninguém pode servir a Deus e a Satanás, ou ser escravo do pecado e da justiça ao mesmo tempo. Mateus 6, 24. Paulo usa o termo futuro, né? Então, para se referir a resultados bons e ruins. Romanos 6, 21 e 22, os versículos. Gálatas 5, 22 e 23. Efésios 5, 9. Filipenses 1, 11 e o próximo versículo 22. Hebreus 12, 11. O pecado tem dois resultados principais. O primeiro, vergonha e vazio no presente. Segundo, a morte eterna e o inferno no futuro, a fim de que uma vida que semeia para a carne, uma vida que fica semeando para as coisas do mundo, que é pela carne, né, as coisas ruins. Romanos 8, 13, Gálatas 6, 7 e 8 os versículos. Apocalipse 26 e o versículo 10 a 15. Romanos 6, 22a. Agora, na vida presente, os homens são livres do pecado em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17 e 18 os versículos. Uma mudança de senhores significa uma mudança de serviço. Aí Mateus 6, 24. A justiça tem dois resultados principais. O primeiro, santificação na vida presente. Segundo, vida eterna, o fim de uma vida que semeia para o Espírito Santo. Romanos 6, 22 e 23. Romanos 8, 13. Gálatas 6, 7 e 8 os versículos. João 6, 27. A vida eterna é um presente gratuito. Lá em Efésios 2, 8 e 9 o versículo. João 10, 28. Os homens merecem o inferno e não a vida eterna, né? Mereciam, né? Todos os pecadores, né?
Jesus Cristo a obteve e a dá gratuitamente a todos os que nele creem. João 3,16, né? Que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Também João 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este selou o Pai, Deus, né? Romanos 3,24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,25. A quem Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos, sobre a paciência de Deus. Romanos 7,4b. O corpo de Cristo entregue em sacrifício, não a igreja, mas o corpo de Cristo, né? Efésios 1,23. Colossenses 1,18 e 24, o próximo versículo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos. Lá em João 5,18, a parte final. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não o toca, vivendo em santidade de acordo com exemplos de Jesus. Amém? Que Deus ricamente possa nós novamente os abençoar com a palavra de Deus, né? Sendo viva, e nós praticar ela momento a momento, dia a dia, nesse final de ano, começo de ano, cada dia é o momento de nós estar firmados, né, na palavra viva e eficaz. Que Deus possa nos ajudar todos os dias a compreender melhor e viver essa realidade. No nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus e até o próximo vídeo, sempre querendo Deus. Amém e amém.